Paz de Jesus, estamos aqui voltando, retornando para a nossa terceira e última aula com o assunto estudando a carta de São Paulo aos Efésios. Então hoje nós vamos encerrar. É um estudo abreviado, como eu apresentei no começo, pegando alguns assuntos básicos da nossa carta, da carta que Paulo, o apóstolo São Paulo, escreveu aos Efésios, e vamos falar um pouquinho hoje, retomando lá do nosso slide, o último slide, que nós estudamos aí, o slide 3 da aula 2, ou o slide 6 da nossa matéria. Falando um pouquinho sobre o ensino à família. Opa! Que embate, hein? Que tempo que nós estamos vivendo aí, gente. A família sofrendo uma verdadeira avassaladora, deterioração. Famílias deterioradas, dentro das igrejas, fora das igrejas. Famílias atacadas de forma veemente por governos, por ideologistas, pessoas com ideologias, por marxistas, esquerdistas, pessoas que querem apenas uma coisa para a família: destruição da família. Desconstruir o conceito homem, desconstruir o conceito mulher, desconstruir o conceito lar. Então, capítulo 6 da carta, Paulo vai trabalhar isso. E ele fala coisas aqui que são horrores aos ouvidos dessas pessoas que eu acabei de falar. Ele diz assim: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é justo. O tempo que ele está vivendo, que é isso, meu? Que é isso, pastor? Você está nessa ainda? Eu estou. Eu vou morrer nessa. Eu vou morrer nessa. E aliás, eu gosto de psicologia. Vocês estão mudando a psicologia também ou não? Psicologia também não presta mais? A filosofia também é um lixo? Porque eu conheço um pouquinho, não sou mestre nessa área não, Cuido um pouquinho mais dessa. Mas a psicologia fundamental, pode conversar com o psicólogo. Ela fala de figura de pai, ela fala de figura de mãe, ela fala da importância de figura de pai como macho na vida da criança, ela fala da importância da mulher como fêmea na vida da criança. Então a psicologia também já era? Também estava errada? Aliás, quantas vezes vocês vão desconstruir a psicologia da criança? A ponto de alguns aí, absurdos que nós vemos aí de o cara achar que uma criança tem que tocar o corpo de um homem nu para aprender o que é, tem coisas que eu não posso falar aqui, Se eu pudesse, eu ia falar bem para essas pessoas o que eu deixava preparado para elas, um paredão bem bonito. Mas vamos lá. Honre seu pai e a sua mãe. Vai falar isso para o seu filho hoje. Esse é o primeiro mandamento. Mandamento da onde? Da Bíblia? A Bíblia já era. É um livro ultrapassado. A Bíblia é um livro ultrapassado. Então, a carta aos Efésios são ensinos errados, ultrapassados. Isso aqui era um contexto patriarcal. Já não era tanto como os ensinos do Antigo Testamento. Essas regiões aqui que nós estamos falando, muitas dessas regiões, a mulher já tinha voz. A mulher já tinha uma certa, vamos dizer assim, participação na sociedade. É só você estudar, Então, honre seu pai, sua mãe, é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você. Vocês, pais, não provoquem a ira aos seus filhos, mas tratem na disciplina e na admoestação do Senhor. Disciplina hoje é dizer para o filho: shh, ai de vocês pegar uma reguinha, eu vou preso. Se pegar uma reguinha para dar nos glúteos, uma região do corpo que com certeza foram feitos para, às vezes, dar uma corrigidinha ali no fininho, na filinha. Então já vê a rebeldia por aí. Por quê? Não pode corrigir. Então, se tirar o videogame, o menino fala: eu vou me matar. Se esconder o celular, a menina fala: eu vou tirar minha própria vida. É o tempo que a gente está vivendo. Eu não estou falando nenhuma novidade aqui, não é verdade? Então o ensino bíblico, ele é motivo de riso para essa turma aí. E em muitas igrejas, nós também, vou voltar para aquele quadradinho, lembra que eu falei na outra aula? Nós trazemos um quadradinho. O americano gosta muito de quadradinho, 21 regras para a fé, não sei o que lá. Você pega todas essas instituições que tem aí para casais, para filhos, tudo um quadradinho.
Faça isso que tudo vai dar certo. Sendo que cada ser humano é de um jeito, cada um teve uma criação, cada um vive numa cultura, numa sociedade, teve um tipo de educação diferenciada. Então nós não somos robozinhos que você dá a corda e o pezinho vai fazendo assim, ele só vai andar para lá. Para andar para cá você tem que pegar e virar o bonequinho. Para andar para cá você tem que virar. Nós não somos isso aí. Deus nos deu uma dotação, Deus nos dotou de um negócio aqui que serve para pensar. Eu sei que muitos só usam para fazer um equilíbrio na cabeça, né? Para a cabeça não ficar balançando. Mas não foi feito para isso não. Foi feito para pensar. Vai trabalhando ali que nem um reloginho, né? Vai quebrando as teias de aranha, tirando a sujeira. Tem que pensar. Cristão tem que pensar. Cristão tem que ser o cara que pensa mais, porque você tem um manual aqui do fabricante na mão. O manual do fabricante, a palavra. Então o cristão tem que ser o que mais pensa. E aqui estão os ensinamentos. Inclusive aqui ele vai ensinar. Tinha muito problema disso, né? Naquela época de servo com seus senhores, ou seja, o patrão com o empregado. Tinha muito problema. Então Paulo vem falando, olha, servos, obedeçam os seus senhores, né? Ele faz até uma analogia. Não servindo apenas quando vocês estão vigiados. Parece que ele sabia que um dia existiam as câmeras de vigilância para estar vigiando. Quanto tempo o cara fica no banheiro? Quanto tempo o cara leva lá para ir fumar? O cara tem um fumódromo agora. Quanto tempo ele ficou fumando? Tudo isso lá registrado nas câmeras, né? do trabalho do cara. Então Paulo procura trabalhar aqui. Ele procura falar assim para o cristão: você é cristão? Faça tudo da melhor maneira possível. Caráter, lembra que nós falamos de caráter na outra aula? Caráter. Fala em língua, não sei o que, profetizo e não tem caráter, é mentiroso, não respeita, não honra, não respeita a liderança cristã, não tem caráter, não tem ética, né? Quanto crente vai ficar abrir igreja, parede com outra igreja? Não, Deus mandou. Não, Deus não mandou não. Eu brigo com você quando você quiser. Deus não desdiz a palavra dele? Como que Deus mandou abrir aqui? Para quê? Para virar bagunça? Confusão? Sabe o que é isso aí? Falta de ética. Sabe o que é falta de ética? Escreve aí, que eu vou falar para você agora. Falta de ética não é uma coisinha qualquer. Sabe o que é falta de ética? É pecado. Você fica vendo o cara que está fumando, o cara que está bebendo uma cervejinha. Se você não tem ética, você está 1000 vezes pior que esses caras aí. Se você é fofoqueiro, futriqueiro, você vai ser promovido a secretário do Satanás, porque é o que ele mais gosta, de futriqueiro e de mentiroso e de fofoqueiro dentro das igrejas, né? Porque é onde começa a desgraça, é nesse negócio. Você viu o que o cara falou? Você viu o que o cara estava ensinando? Começou a futriquinha, e principalmente hominho. Eu gosto de hominho assim, né? Hominho que gosta de uma fitinha cor-de-rosa e que gosta de ficar nos cantinhos. Mas eu amo demais isso aí, gente, né? Esse aí é aqueles que Paulo fala. Por esse você nem ora. Não ora por esses caras aí não, que eles merecem outra coisa. Então, gente, Paulo vai trabalhar aqui a questão do lar. Lar estruturado. Marido, mulher. Paulo vai trabalhar a questão da obediência. Sabe, aqui se resume tudo isso que Paulo está falando aqui. Respeito. O que um casal precisa? Respeito. O que os filhos precisam? Respeito. Respeito deles para com os pais, respeito dos pais para com eles. Então às vezes você está no supermercado, uma cena comum, a criança começa a birrar porque quer uma bolacha, tal, se esparramando no chão, às vezes chutando o pai e tal. O pai chega e não aguenta mais, a mãe dá um tapa na cara da criança, né? Isso aí, gente, é o quê? Isso é desrespeito também por parte de quem? Dos pais. Então o respeito que a Bíblia fala aqui para nós é o quê? Das duas partes. O pai para com os filhos e os filhos para com os pais. Então uma mão dupla, o que Paulo procura ensinar aqui na carta aos Efésios. Paulo fala também a respeito da couraça, armadura. Couraça para nós, armadura, no nosso linguajar de hoje soa meio estranho, né? Porque ele fala aqui, né, de escudo, de lança, de espada, coisas que a gente não é do nosso tempo, era do tempo de Paulo. Eram as armas. Se fosse hoje, talvez ele ia falar de laser, de metralhadora, dessas armas aí automáticas, né? Pistolas. Mas aqui a armadura de Deus. Eu até brinquei esses dias aí, que essa máscara, né? A gente é obrigado a usar essa máscara aí.
E eu falei, máscara eu não gosto de máscara, eu prefiro a armadura do Espírito. É essa que Paulo ensina a gente usar. No capítulo 6 da carta aos Efésios, ele diz, versículo 10, 6:10, quanto mais sejam fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus. Para quê? Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Cilada, armadilha. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aí ele vai embora e vai falando, né? Vestindo a couraça da justiça, os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, usem também o capacete da salvação, a espada do Espírito, e ele vai embora, orando em todo o tempo no Espírito, tá? Vigiando, com súplica, ação de graças, vigilância. Então não adianta só armadura, não adianta eu estar lá estático com uma armadura, eu preciso também estar vigiando. Por isso que Jesus fala uma série de vezes lá no sermão profético dele: vigiai e orai. Vigiai, né, para que vocês não sejam enganados pelos falsos. Os falsos estão aí para enganar. Então Paulo está reforçando aquilo que Cristo falou. Cristo falou aqui lá atrás e Paulo vem aqui e reforça. A parte desse estudo, a gente já até fez na igreja alguns estudos à parte, falando só sobre esse verso 10 até o 20 do capítulo 6 desta cartinha aí de Paulo aos Efésios. Então ele trabalha essa questão da firmeza do cristão com relação ao maligno. Ele fala as ciladas do maligno. O que é cilada? É a armadilha que ele coloca. Para que ele coloca a armadilha? Para que você caia nessa armadilha e seja destruído. Tá ok? Voltando um pouquinho, eu quero retornar com você naquela questão aí dos títulos, né? Isso aí tem que ficar bem explicado. Por isso que eu apresentei para você esse livrinho aqui do pastor Enéas. Por que o pastor Enéas escreveu esse livrinho? Ele começa dizendo, né, que hoje, isso aqui foi escrito faz tempo, hein? Isso aqui foi escrito há uns 15 anos atrás. Não mais, outubro de 98. Nem sabia que era tanto assim. Quando começou a proliferar no Brasil, bispo, o cara não era mais só pastor. Pastor era coisa pequena. Então começou um tal de bispo. Então o pastor Enéas começa aqui até brincando, né? Ele diz, hoje estamos diante de um alastramento de bispos que chega a nos espantar. Ele fala que a igreja romana, a igreja anglicana, a igreja metodista, eram igrejas que tinham bispos. Então ele diz assim, que ele recebe uma carta de um colega que é pastor. Daqui a pouco ele recebe outra carta, o cara virou bispo. Aí ele pergunta, né? Qual foi o colégio de cardeais que promoveu ele a bispo? Uma vez, do bispado, quem manda em quem? Esse cara foi promovido? Quais são os seus subordinados? Qual o tamanho da sua diocese? É como funciona a igreja católica romana. Então ele pega aqui, gente, e vai mostrando que são títulos, que não são meritórios, são títulos que se referem à mesma pessoa. Ele vai aqui, não vou ler inteiro porque é muito longo, mas ele diz aqui, 3 vocábulos que designam, que definem o mesmo ofício ministerial. São sinônimos perfeitos: presbítero, pastor, poemen, e bispos, bispo, né? Então, o pastor, o poemen, tem um pastor, não tem uma definição. O presbítero, que era um pastor velho, e o bispo, que era um pastor evangelista. Então, em Atos 20, nós temos um relato em que o apóstolo São Paulo chama pastor de presbítero, pastor de bispo, e diz que eles estão ali para pastorear a igreja de Deus. Então, são sinônimos, tá? Eu não vou ler o livrinho, ele vai aqui, fala depois também de profeta, que ele diz aqui aquilo que eu já falei, né? Que o profeta não é quem tem dom de profecia, não é isso, né? O profeta aqui é um pastor que proclama a palavra revelada no poder do Espírito Santo.
Ele vai falar de evangelista, que é um tipo, não é um ajudante de pastor, como algumas igrejas colocam. Evangelista é um pastor de campo. Ele se refere aqui a Billy Graham, um dos maiores evangelistas do mundo. Era pastor, mas qual era o título que ele gostava de usar? Evangelista. Evangelista Billy Graham. Pastor, que é o que apacenta o rebanho, e mestre, que é um pastor que tem o dom de ensinar, como Paulo, como Barnabé e outros mais. Tá? Então esse livreto aqui, ele parece que é uma coisa simples, mas é um estudo aprofundado do Novo Testamento, dos termos e dos, entre aspas, ofícios que existiam na igreja naquela época. Como eu falei, repito, apóstolo, mestre, profeta, para a minha pessoa, para o meu entendimento bíblico, se referem à missão. Qual é a missão de cada um? Os apóstolos tiveram a sua missão. Os profetas tiveram a sua missão. Os profetas de hoje têm uma missão diferenciada: proclamar a palavra de Deus no poder do Espírito Santo, né? E os demais mestres, evangelistas, são pastores alocados em determinadas áreas da sua igreja, do seu ministério. Amém? Então vamos lá, para nós encerrarmos. Outra coisa interessante é as comparações que o apóstolo Paulo fala e faz a respeito da igreja. Lembra que nós falamos dos desigrejados? Pessoas que dizem, para que igreja? Então veja como Paulo dá importância. No capítulo 2, no verso 1, ele diz assim: o corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça e o cabeça. E a igreja em Cristo, ela representa o corpo. Corpo, igreja, cabeça ou o cabeça, Cristo. Tá? Então veja bem, um depende e precisa do outro. Cristo precisa da igreja? Precisa. Nunca vai ver cabeça flutuando aí. Cabeça precisa de corpo. Corpo precisa de cabeça? Precisa. De alguém que esteja acima, dando todo o raciocínio e toda a direção. Então um precisa do outro. Então olha a importância da igreja, meu amigo. A importância da igreja. A igreja é, ou deveria ser, talvez tenha perdido essa missão, né? Deveria ser a proclamadora da salvação e da graça do Cristo. 2:2, capítulo 2, verso 2, ele compara a igreja a edifício, templo, prédio, onde Cristo é a pedra fundamental, fundamento. Tudo que você constrói tem que ter um fundamento, uma base, um alicerce, para que você possa construir aquilo, possa suportar o que vem para cima. Então ele diz aqui, Cristo, fundamento, pedra, Ele que mantém firme o edifício, tá? Ele que mantém firme o edifício. E é interessante que o edifício cresce, não para a glória do edifício, mas para a glória daquele que é a base. Olha que interessante, né? Então tem a base, você vê o prédio bonito, que São Paulo tem arranha-céus lindíssimos aí, construções lindíssimas, principalmente as mais antigas, né? Aqueles castelinhos, tem algum lugar que ainda tem, eu vejo às vezes na Europa aqueles castelos, nossa, que vontade que eu tenho de conhecer. Então, a glória do castelo não é aquilo, é aquilo que suporta ele. A glória da igreja é aquele que suporta ela, que dá base, que é Cristo. No versículo 3 do capítulo 2 ele fala que a igreja é a esposa dele, a esposa de Cristo. Então, como ele faz a comparação que a mulher é submissa ao homem, submissa no sentido de respeito, ele diz assim também a igreja a Cristo. A igreja a Cristo. Ele ama, sustenta e cuida dela. Capítulo 5, versos 23 a 32, ele vai tratar disso aí, né? Então nós acompanhamos essas características durante a série de mensagens dos desigrejados. Eu falei muito sobre essas características da igreja e a importância da igreja. Então quem fez a igreja? Quem constituiu a igreja? Não foram homens. Os homens pioraram a igreja. Foi isso que eles conseguiram fazer. Encheram de regras, encheram de costumes, de modas, etc, etc. E a igreja às vezes paga um preço devido a todas essas mudanças que nós tivemos. O apóstolo estava preso durante boa parte daquilo que ele escreveu. Então a gente pensa assim, não tinha o que fazer. Não é isso.
é onde ele está parando e refletindo sobre a importância de Cristo, a importância da igreja, a importância do estudo da palavra de Deus. Então, meu irmão, quando a gente se aprofunda nesse estudo bíblico, naquilo que nós estamos falando e tentando repartir um pouquinho com você, isso aqui é um gostinho para que você possa se aprofundar, não é? Não é uma aula, talvez aí como a gente gostaria de ter uma aula, uma hora e tanto, uma aula, né? Mas a gente vai fazer uma via para que você possa participar também, com perguntas, com questionamentos. Em breve você vai ter uma via. Nossa ideia não é só trazermos as aulas, falarmos para você. A nossa ideia é que você também tenha como repartir conosco, trazer de volta aquilo que é a tua dúvida, o teu comentário, a tua posição. Isso em breve vai acontecer. Nós estamos nos preparando para que isso aí venha a ser uma realidade na nossa vida. Por enquanto nós estamos aqui repartindo com você esses estudos. Espero que você seja abençoado nessa série. 3 aulas falando sobre a carta do apóstolo São Paulo aos Efésios. Deus abençoe a tua vida. Até a nossa próxima matéria, nosso próximo assunto, em nome de Jesus. Um grande abraço.